Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula conceitual da disciplina de Teoria e Prática na Educação Infantil. Eu sou a professora Amanda Gladys e nesta aula nós vamos tratar sobre a teoria de Piaget, conhecida como epistemologia genética. Piaget viveu de 1896 a 1980. Vejam aí que ele já viveu uma quantidade de anos um pouco mais, maior do que Vygotsky, porque Vygotsky teve todo aquele processo da sua vida que ele acabou falecendo antes. Bom, mas a preocupação de Piaget não era necessariamente a pedagogia, ele não era um pedagogo. A sua preocupação enquanto biólogo era entender como o ser humano aprende. E para isso ele desenvolveu a teoria da epistemologia genética, que nós temos alguns conceitos chaves como hereditariedade, assimilação, esquemas, acomodação, adaptação e equilibração. Mas o que seria a hereditariedade? A hereditariedade é aquela bagagem que a criança já carrega, ou seja, o seu conhecimento prévio, a sua história de vida, a sua concepção, todo aquele período em que ela passa antes de chegar para você na escola. Este, para Piaget, são os seus traços de hereditariedade. Em seguida, nós temos a assimilação, que é modificar as suas estruturas mentais frente a um novo conteúdo, frente a uma nova aprendizagem. Em conjunto também, ele fala que essa assimilação ela ocorre por meio de esquemas, certo? E, em seguida, nós temos a acomodação, que é quando a criança deve acomodar aquele conhecimento que ela teve, junto com o que ela já carrega, junto com o que vem da hereditariedade. Em seguida, a criança passa para o processo de adaptação, que é quando ela substitui, ou melhor, ela eleva, aprimora aquele conhecimento a partir do que ela aprendeu, com o que ela já tinha, e adapta tudo isso e constrói um novo, para entrar num processo de equilibração, conforme Piaget fala. Mas como isso se organiza, como isso se estrutura quando nós estamos pensando aí dentro de uma estrutura, de uma sala de aula, quando nós estamos ensinando uma criança? Bom, vamos imaginar, pessoal, que nós temos uma turma de educação infantil e que nós temos um aluno aqui chamado de Pietro. O Pietro conhece as relações humanas e toda a estrutura do ser humano, certo? E nós vamos apresentar, por exemplo, uma boneca para ele. Então, aqui nós temos a nossa boneca, certo? Pietro, a primeira instância que ele olhar para essa boneca, ele vai achar que ela é uma criança, pois toda boneca é muito parecida com uma criança, com uma menina. Então, o primeiro choque que ele vai olhar é que essa não é uma boneca, não é uma criança, é uma boneca, é algo que ele não conhece, que ele nunca tinha visto na vida. E ocorre um processo de desequilíbrio dentro da estrutura cognitiva do Pietro. A partir disso, ele vai tocar essa boneca, brincar com ela e vai iniciar o processo de assimilação, aonde pelo toque ele vai ver que a textura da pele dela é diferente da textura de uma pele de uma menina, de um humano, que o cabelo dela é sintético, o formato dos olhos e toda a estrutura ali, enquanto boneca física, ele vai perceber as diferenças daquela boneca para com o ser humano. Este é o processo de assimilação, então. Ele está tentando, a partir de um conhecimento novo que provocou um desequilíbrio, criar novas estruturas mentais que possam ser capazes de assimilar toda essa questão que nós vamos estar passando para ele ao apresentar um objeto novo dentro do cotidiano. Quando ele começa esse processo de assimilação, nós passamos para o que Piaget chama de acomodação, certo? Sendo que neste meio termo nós temos os esquemas, certo? Então, quando a assimilação passa para a acomodação na sua fase inicial, se iniciam os esquemas, que é a tentativa da criança de construir novos esquemas para poder acomodar este conteúdo, que para ele aqui no nosso exemplo isto não é um ser humano, isto é uma boneca, certo? E inicia-se então um processo de acomodação, onde ele acomoda este conteúdo, essa memória visual que ele está tendo, que ele assimilou e agora ele acomodou dentro do seu desenvolvimento psíquico. Em seguida, nós passamos para a adaptação. A adaptação é a adaptação
desta criança, no caso Pietro, frente a este conteúdo. Então, é sobrepor o conhecimento prévio, o que ela tem de hereditariedade, mediante ela assimilou e ela acomodou por meio de esquemas, ela vai adaptar. E quando ela adapta este conhecimento, quando ela internaliza que isto não é um ser humano, é uma boneca, ela entra em processo de equilibração. Ela está em equilíbrio. Ela compreendeu aquilo que você desejava passar para ela ao explicar que aquilo era uma boneca e não um ser humano. E isso vai ficar no seu estado inicial, mas de uma forma mais complexa, porque afinal de contas ela aprendeu um novo conteúdo, até que ela desequilibre novamente. Ou seja, até que nós apresentemos um novo conteúdo para ela, que cause um desequilíbrio, que vai provocar uma assimilação, que vai exigir esquemas para que ela acomode, que vai exigir que ela se adapte, entre em equilibração até que um novo conhecimento seja apresentado e provoque um desequilíbrio. E quando nós falamos de Piaget e de todas essas questões, nós também estamos falando de estágios de desenvolvimento humano, tá? Piaget, então, na sua preocupação de entender como o ser humano aprende, desenvolveu alguns estágios pelos quais ele acreditava que os seres humanos passariam para atingir o desenvolvimento psíquico. E quais são eles? O primeiro é o sensório motor de 0 a 2 anos. O segundo é o pré-operatório de 2 a 7 anos. O terceiro é o operatório concreto de 7 a 12. E o quarto é o operatório formal, que inicia dos 11 aos 12 anos e vai até toda a vida dessa criança, toda a sua vida adulta, certo? O que nós temos aí de principal quando nós falamos de educação infantil e de entender esse universo quando a gente trata do estágio sensório-motor que vai de 0 a 2 anos? A criança nesse estágio, ela é regida, né, pelo motor, né? É as sensações do prazer, é toda aquela marcha que está em desenvolvimento, que ela vai adquirir, ela ainda não tem a linguagem, certo? Ela ainda vai adquirir todos esses conceitos de linguagem. Quando ela adquire a linguagem, ela passa para o estágio pré-operatório. O estágio pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, é marcado pelo animismo infantil. É quando você está dentro da sua prática docente dentro de sala de aula, ou vocês que ainda não convivem com criança dentro de sala de aula, mas ali tem seu filho, sobrinho ou um neto, e você está brincando com aquela criança e ela fala, eu sou o Homem-Aranha. Imagine que nós temos o Pietro aqui, ele está fantasiado ao nosso lado de um Homem-Aranha. E nós falamos assim para ele, Pietro, você quer almoçar? Está na hora de almoçar, vamos almoçar? E ele vai dizer, eu não sou o Pietro, eu sou o Homem-Aranha. Ele está no período pré-operatório, o período de animismo, de dar vida a objetos inanimados, de fantasiar e de imaginar. É toda essa construção do imaginário infantil, dos amigos imaginários, das fantasias que se tornam realidade. E tudo isso é extremamente essencial para que ela possa transitar para o próximo estágio, que é o operatório concreto, que vai dos 7 aos 12 anos de idade. Por quê? É no período operatório concreto que se estabelece o pensamento lógico. Então, sobretudo por este motivo também, que é nesse período, na etapa escolar, que as crianças têm aí o contato, né, mais forte, mais embasado e sistemático com a questão da matemática. Por este motivo, porque é nesse estágio que ela desenvolve o pensamento lógico e está, né, preparada para aprender esses conteúdos. Em seguida, tendo aprimorado o pensamento lógico no operatório concreto, ela transita para o operatório formal, que pode iniciar dos 11, 12 anos e vai durante toda a sua fase, porque para Piaget a criança, né, que vai se desenvolver durante todos esses estágios tem que ter todos eles bem delimitados e aprimorados para que ele possa ter uma vida adulta e uma aprendizagem na sua vida adulta durante toda a sua etapa escolar. Porque nós sabemos que a etapa escolar não acaba necessariamente nos 12 anos de idade, certo? Ela se segue ali para o ensino médio e ensino superior. No operatório formal, a criança está pronta para ser inserida no mundo adulto, certo? Então vejam que ela já é quando a criança é considerada, né, a fase da adolescência, quando a criança passa pela puberdade. Então temos as explosões dos sentimentos, né, a questão da personalidade que se firma neste estágio e ela está pronta para ser inserida no meio adulto. Então, pessoal, vejam que ao nós
né, elencarmos aqui todos esses itens dos estágios do desenvolvimento com base na teoria da epistemologia genética de Piaget, nós vemos que para ele o biológico é central, certo? Diferente do Vygotsky, que também parte de uma relação do biológico, também considera a interação social, mas diz que o aparato biológico não é suficiente para dar condições de uma aprendizagem, para Piaget ele parte justamente do item que Vygotsky, a princípio, não embasa a sua teoria. Então, as teorias de Vygotsky e de Piaget, elas se complementam, elas se embasam, porém, ambos partem de pontos iniciais e de posicionamentos iniciais diferentes. Então, Piaget vai partir do biológico, porque aqui nos estágios nós vimos que todas essas questões primordiais do desenvolvimento, de passar para uma fase para o outro, dependem de uma maturação biológica e dependem do avanço da idade da criança, certo? Já para Vygotsky, vai depender das relações em que ela tem com o meio em que está inserida. Bom, pessoal, agora que vimos a fundo as teorias de Vygotsky e Piaget, nós podemos traçar algumas relações entre os autores. E eu volto a frisar que tudo isso é para que você também possa equilibrar todo esse saber que nós vimos até aqui, ou ainda para que você possa internalizar esse saber. Piaget pensou o indivíduo partindo do ponto de vista biológico, falou sobre o processo do desequilíbrio que leva o indivíduo aos novos conhecimentos. Logo, ao falar de desenvolvimento e de aprendizagem, ele contribui para essa importante área. Para Piaget, o desenvolvimento é orgânico, não se dissocia do desenvolvimento psicológico, bem como para Vygotsky, o desenvolvimento intelectual alavanca os aparatos biológicos. O que fica claro é que os dois autores abordam o intelecto e o psicológico, mas partindo de momentos diversos e pontos de vista diversos e locais diferentes. Piaget foi importante para compreendermos as crianças, como as crianças aprendem, das diferentes maneiras, e como isso é diferente dos adultos. E Vygotsky foi importante pois trouxe relevantes considerações sobre o meio externo, suas determinações culturais para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Vygotsky trouxe importantes considerações quanto à linguagem e diz que a linguagem é a ferramenta que torna o animal homem um ser humano. O pensamento não é verbal e a linguagem não é intelectual. É apenas próximo dos 2 anos de idade que as curvas do desenvolvimento do pensamento e da linguagem, que até então transitavam separadas, se encontram, e daí nós temos uma nova forma de comportamento. Como, por exemplo, nós temos um bebê de 8 meses que chora instintivamente. O seu meio de comunicação é o choro. Ele não é uma linguagem, ele não tem intencionalidade, pois ele é instintivo. No momento, Piaget aborda o desenvolvimento humano em estágios, ao contrário do que discorre Piaget, onde os fatores internos são preponderantes. Logo, a aprendizagem acaba dependendo muito do desenvolvimento. Mas então, qual seria a diferença entre Piaget e Vygotsky? Essa não é uma pergunta muito simples de ser respondida, mas entenda que inicialmente Piaget não foi um autor extremamente preocupado especificamente com a escola, com o professor, com a intervenção pedagógica, de forma contrária do que Vygotsky foi. Para além disso, Piaget é extremamente complexo na sua escrita, não é um autor didático de fácil compreensão. Ao mesmo tempo, ambos são considerados interacionistas, pois levam em consideração a importância da interação para a formação do desenvolvimento dos indivíduos. Perceba a complexidade dessa discussão e entenda que existem sim pontos que os aproximam, mas que suas bases iniciais se diferenciam em muitos pontos. Compreenda que ambos fundamentam as concepções sobre ensinar e aprender na atualidade, por isso é necessário estudá-los para que sua prática seja eficiente. Quando falamos de todo esse processo na educação infantil, estamos falando do brincar, do lúdico, do brinquedo, que também é um instrumento que auxilia o processo de mediação para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E de início, nós precisamos definir alguns conceitos, como brinquedo, jogo e brincadeira. Brinquedo é o objeto, o instrumento utilizado pela criança durante o ato de brincar. Por brinquedo, compreende-se qualquer coisa, não necessariamente algo produzido por uma empresa com a definição de se tornar um brinquedo. Mesmo uma caixa vazia de papelão pode tornar-se um brinquedo nas mãos de uma criança. O jogo, necessariamente, é um momento de brincadeira, uma brincadeira que estabelece um conjunto de regras, seja um jogo orientado pelos adultos ou um jogo criado e organizado pelas próprias crianças. Brincadeira é o ato em si. Nesse momento pode-se utilizar brinquedos ou não, pode ser durante um jogo ou não.
A brincadeira é de extrema importância para o desenvolvimento, pois nela a criança cria representações, se frustra, aprende de maneira espontânea, erra, acerta, se machuca. Vejam, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do seu comportamento diário. No brinquedo, é como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências de desenvolvimento sob uma forma condensada, sendo ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento. Reforçamos que o brincar é característica fundamental e indissociável do ser criança. No que se refere à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nós verificamos que entre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil está o brincar. Por meio da brincadeira, a criança pode participar, se expressar, conhecer-se, explorar e conviver. O brincar é a essência da infância. E para afindar, compreendam que o brinquedo, o jogo, a brincadeira é um recurso didático e pedagógico extremamente importante para a educação infantil. Quando a criança brinca, ela desenvolve operações mentais, assimila a cultura, desenvolve habilidades motoras e muito mais. Bom, pessoal, espero que nossa aula conceitual tenha contribuído para que você assimile e internalize o processo de aprendizagem para Piaget e que você possa se identificar com os autores e tecer suas próprias relações para a didática na educação infantil, que nós veremos nas próximas aulas. Um abraço e até lá!